E o Galo ganhou mais uma vez, hein? Veja a análise, Galo 2-0 no Sport. Vamos trazer um pós-jogo para você com todas as informações, as minhas opiniões sobre esta grande vitória. O Galo abre vantagem na Copa do Brasil. Europeus seguem de olho em goleiro do Atlético e planejam fazer proposta. Milito, 10 jogos, segue invicto com a camisa do Galo. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Você está no Café com Jefferson. Deixa eu pegar minha canequinha aqui, né? Muito bom dia para você. Tamo no café, todo mundo tomando aquele cafezinho esperto que todo mundo gosta, sempre pela manhã, às 8 da manhã, o seu compromisso aqui comigo. O Café com Jefferson vai ao ar sempre de terça a sexta-feira, às 8 da manhã, para te trazer muita informação. E hoje, especialmente, vamos falar dessa grande vitória do Galo ontem na Arena MRV contra a equipe do Sport. Tá? Antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal Bica Galo, ativar o sininho de notificações e, claro, seguir a gente em todas as redes sociais, sempre @canal Bica Galo, beleza? Segue a gente aí, dá uma moral pro nosso trabalho. Estamos quase buscando os nossos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Eu tenho certeza que você pode ser um deles. Se não for inscrito, vem com a gente. Sem mais delongas, vamos às notícias. Bom, antes de eu começar a minha análise aqui, tradicionalmente tem a pergunta do Jefferson, né? Mas antes de eu te passar a pergunta do Jefferson, vou te responder a pergunta de ontem, né? A pergunta de ontem foi: qual competição você escolheria para priorizar em 2024? Tendo em vista que o Atlético não tem um elenco suficiente para brigar em todas as competições nas cabeças, pelo menos na minha opinião, 87% escolheram que seria a Copa Libertadores. E com certeza, né, gente, como a gente já saiu da fila lá do Brasileiro, estou com vocês aqui, eu também iria de Copa Libertadores, né, vou com a massa atleticana aqui e já vou lançar o próximo desafio da pergunta do Jefferson dessa quinta-feira, né, dessa quarta-feira, aliás, né, dia 1º de maio. A pergunta é o seguinte: como o Arana tá jogando bola demais com a camisa do Atlético, a pergunta é sobre o Guilherme Arana, tá? E também sobre o Paulo Roberto Prestes. Quem é o melhor, quem foi o melhor lateral esquerdo da história do Galo? Para alguns, vai ser o Guilherme Arana, muito provavelmente, multicampeão, né, a cada vez mais identificado, cada vez mais jogando mais futebol com a camisa do Atlético. Realmente o Arana merece esse posto aí de melhor lateral da história do Galo. Tem também o Paulo Roberto Prestes, né, que jogou mais de 600 jogos, jogou mais de 10 anos com a camisa do Galo entre 86 e 96. A galera um pouquinho mais antiga pode lembrar mais dele aí, de repente até preferir o Paulo Roberto ao Arana. Amanhã eu dou minha resposta aí aqui na nossa pergunta do Jefferson, beleza? Bom, agora vamos falar então sobre essa situação aqui do jogo, né? O Galo ganhou de 2-0 no embalo da massa, 39.500 pessoas na Arena MRV, 39.595 para ser muito exato, né? Realmente o Atlético foi embalado pela massa, a massa foi, cantou, haviam alguns ingressos a preços populares. Inclusive isso faz uma diferença danada, né? Eu acho que é muito relevante a gente saber que o torcedor tem que estar no estádio, o torcedor ele tem que ter condição de ir para o estádio, e ontem a gente teve aí um caldeirão realmente na Arena MRV, né? O Atlético não tomou conhecimento de mais um adversário. A equipe do Sport, que é uma equipe bem treinada pelo Mariano Sosso, tem alguns jogadores de renome nacional e internacional, tem o Lucas Lima, tem o Romarinho que estava no Fortaleza, que é bom jogador, tem o Rafael Thierry, que é bom zagueiro, o goleiro Kaique França pegou bastante, né? E o Galo fez 2-0 na Arena MRV, abrindo aí vantagem para o segundo jogo, que vai ocorrer só lá na Ilha do Retiro no final do mês de maio, tá? Daqui a pouco eu passo a data para você. Bom, então falando um pouco do jogo, né? A gente viu novamente uma equipe do Atlético muito envolvente, né? A gente viu que o Galo tem um padrão de jogo, o Galo tem um estilo definido de como se joga, de como vai enfrentar os adversários, e eu acho que isso se deve muito, ou talvez até completamente, ao Gabriel Milito, né? O Gabriel Milito que chegou no Atlético tem um mês e alguns dias e já transformou completamente o que era a equipe do Filipão, né? Muita gente chamava de arremedo de time e tudo mais,
e realmente depois que o Gabriel Milito chegou aí no Atlético foi muito diferente, ele trouxe padrão, ele potencializou jogadores importantes que estavam outrora esquecidos ou pelo menos em má performance com o Felipão. Antigamente eu ficava na dúvida, nossa, será que o Saravia é mais jogador que o Mariano? Ou será que o Mariano está jogando mais que o Saravia? Hoje em dia não tem a menor dúvida. O Saravia é um dos melhores jogadores desse time do Atlético hoje. Um jogador competente, faz o lado direito, desarma. Ontem, por exemplo, ele teve ótimos números novamente. Ele teve 90% de passe. Ele teve 5 bolas que ele tentou longas. Em 8 ele acertou 5. Teve desarmes aqui também, 3 desarmes, né? O Saravia fez uma boa partida ontem de novo. Dá um destaque também para o Batalha. Será que o Batalha vai virar zagueiro desse time de forma definitiva, né? O Batalha teve 2 desarmes, jogou muito bem também, sempre soberano, sempre muito presente, sempre muito inteiro nas jogadas do Batalha. Gostei muito da equipe do Batalha ontem contra a equipe do Sport. Gostei do Bruno Fux também, o zagueiro seguro também, estando ali inteiro, o que é o grande problema. Ele é um jogador ali que não é dispensável, então é um jogador interessante e pode ser sim até titular do Atlético dependendo da situação. E o Guilherme Arana, gente, o que tá jogando o Guilherme Arana é piada. É piada o que tá jogando o Guilherme Arana. Ele já tem em 10 jogos com o Milito, já tem 3 gols e 4 assistências. Realmente o Arana numa fase artilheira, realmente o Arana numa fase incrível, né? Um jogador aí que aparece toda hora para poder criar alguma coisa. Ele deu o cruzamento para o lance do gol do Zaratio, né? Uma jogada que o Hulk atrai a marcação, vira a jogada para o Paulinho vai para o Arana joga na área, o jogador do Sport corta mal, na verdade dá uma assistência e o Zaratio faz o gol. Então o Arana participando dos 2 gols, né? E o segundo gol, uma batida espetacular de escanteio. Se você for ver a maldade da jogada, o Scarpa ele vai para a bola, ele dá um refugo na bola para ver a movimentação e o Arana entra como elemento surpresa e faz ali no primeiro pau o 2-0 para o Galo. Lembrando que teve gol anulado do próprio Gustavo Scarpa no impedimento muito ajustado do Hulk. Parece que estava mesmo, mas foi um impedimento muito ajustado. E ainda teve gol anulado também em assistência do Arana, do Vargas, que entrou muito bem no segundo tempo, quase fez um golaço, cortando para dentro e chutando no canto do goleiro Kaique França, que espalmou a bola, goleirão inclusive. O Hulk teve 2 bolas na trave, uma de cabeça e uma no finalzinho, colocando na gaveta do goleiro do Sport. Então poderia ter sido 5, 6, 7-0 tranquilamente, tá? O Atlético realmente foi o protagonista da partida, teve 65% de posse de bola, então um jogo muito assim seguro, confiável do Atlético, gostoso de se ver, transições rápidas, saídas de bola. Quero dar destaque para mais 2 jogadores aqui, que é o Otávio e o Alan Franco, também estão jogando bola demais. O Otávio ele é outro jogador depois que o Milito chegou, um jogador confiante com a bola nos pés, que constrói o jogo, que joga vertical, que olha para cima, mas não deixa a desejar na defesa. E um destaque também para o Alan Franco, ontem teve 6 desarmes, tá? O Alan Franco, 6 roubadas de bola, foi o maior ladrão de bolas da partida. É um número que geralmente não lhe pertence, mas foi muito bem ontem, né? Teve uma nota de 7,5 no SofaScore. E jogando pelo lado esquerdo, né? Geralmente o Alan Franco joga pelo lado direito, então foi mais ou menos Franco e Zaratio pelo lado esquerdo, Otávio e Scarpa pelo lado direito. Lembrando que nessa equipe do Milito não tem volantes plantados ali na frente da zaga somente com funções defensivas, né? São jogadores que hoje fazem o box to box. O Otávio aparece na defesa, aparece no centro, aparece no ataque. O Alan Franco da mesma forma, o Zaratio e o Scarpa da mesma forma, um pouco mais ofensivos. Então o Atlético hoje tem um padrão de jogo muito interessante, com muitas peças interessantes. Acredito que esse elenco ele possa ser capaz de brigar pelo menos por um título importante nesse ano de 2024, quem sabe até 2. Não acredito que venham grandes reforços,
tá? Não acredito que venha aí muitos jogadores. Se vier aí 1 ou 2 é muito, e talvez para repor alguma possível saída que possamos ter tido, por exemplo, o Rubens ou o Edenilson ou o Patrick. Sobre esses jogadores não acredito muito. E falando também sobre o Robert e o Palácios, né? Porque não atuam, né? O Palácio estava relacionado para a partida, novamente não joga. Um jogador que teve investimento do Siga, mas não adianta a gente forçar a barra também, né? Às vezes não tá legal nos treinos, vai encaixar ainda, então a gente confia em Milito we trust, né? Em Milito a gente confia. Esse é o nosso jargão de hoje aí, todo mundo militizado aqui no canal Bica Galo. Deixe seus comentários sobre o jogo, a sua análise, sua opinião no chat ao vivo ou até mesmo nos comentários. Quero saber o que você está pensando, beleza? Bom, e eu quero falar agora sobre o Matheus Mendes, né? O Matheus Mendes, goleiro reserva do Atlético, um goleiro muito interessante, um goleiro que, apesar de já ter os seus 24, 25 anos, é um goleiro muito promissor, ainda vai acontecer no futebol, é reserva do melhor goleiro do futebol brasileiro, no máximo aí top 2, talvez disputando com o Everton do Palmeiras, que é o Everson, né? E por isso ele não tem oportunidades hoje na equipe do Atlético, né? Meu amigo Thiago Fernandes, lá do Portal Gol, trouxe a informação de que uma equipe que disputa ainda a primeira divisão portuguesa, mas que ainda briga para não cair, tá de olho e planeja fazer uma proposta na janela do meio do ano, que se abre no dia 10 de julho e fecha-se no dia 2 de setembro aqui para o Brasil, para tentar contratar o Matheus Mendes, né? Particularmente, acho que o Galo não deveria liberar o jogador, a menos que fosse uma proposta muito interessante. Acredito que depois que o Everson aposentar ou sair do Atlético, não sei se sai mais, o Matheus Mendes é o sucessor natural do Everson. Confio muito no potencial desse jogador e realmente acho que a saída dele seria precoce do Atlético. Acho que ele tem que entregar ainda, tem que vingar ainda, e eu confio ainda nessa reviravolta aí do Matheus Mendes, beleza? Mas de qualquer forma fica aí esse ponto de interrogação: quem será essa equipe? Será que de fato vai fazer proposta? E bom, eu queria falar agora aqui sobre o Gabriel Milito. Segue invicto no Atlético, 10 partidas, venceu 7, empatou 3, não perdeu nenhuma partida. Quem para esse Galo de Milito, hein? Será que é o Palmeiras do Abel? Será que é o Flamengo do Tite? Será que é o Grêmio do Renato, ou será que nenhum desses times tem capacidade para parar o Atlético, né? O Atlético hoje tem um futebol bem jogado, um futebol bem definido, tem setores bem definidos de defesa, meio e ataque, com jogadores competentes e protagonistas em todas essas posições, desde o goleiro até o centroavante. O Galo tem jogadores bons atuando ali no banco também, tem várias opções, e acho que assim, todo mundo está militizado, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Saber que pode ser que aconteçam percalços ao longo da temporada, pode ser que aconteça alguma eliminação, pode ser que aconteça alguma derrota dura, e isso não pode fazer com que a gente tire o foco e comece aí a depreciar o trabalho do Gabriel Milito. Esse treinador pode ficar no Galo por muitos anos, pela simpatia, pelo jeito que se comporta, pelo entendimento tático, pelo entendimento técnico, por tudo que ele vem mostrando nesse início de trabalho no Atlético. Então, um treinador que vamos evitar qualquer tipo de corneta. Claro que não é depois de uma vitória que vai acontecer, é depois de uma derrota. Mas vamos pensar direitinho quando a gente for falar do Gabriel Milito. Vamos tratar o nosso Gabi com carinho, até porque o Atlético vence a 4ª partida seguida sob o comando dele, né? Sempre marcando 2 gols ou mais. Nas últimas 3 partidas havia marcado 9 gols, 3 por jogo, e dessa vez marcou 2. Na verdade 4, mas 2 foram anulados e poderia ser muito mais. Então o Gabriel Milito tem muito ainda o que mostrar, muito ainda o que evoluir no Atlético, e para se transformar até um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, não custa muito, beleza? A pergunta do Jebs de hoje, só recapitulando: quem é o melhor lateral esquerdo da história do Galo? Vote em Arana ou Paulo Roberto Prestes. Essa pergunta vai estar na comunidade, nas nossas redes sociais, e você pode deixar o seu comentário aqui no chat e também nos nossos comentários. Galera, um bom descanso para todo mundo, para quem vai trabalhar, um bom trabalho para você, um ótimo dia, fiquem com Deus. Deu Galo de novo, vou ficando por aqui. Eu sou Marcos Jebs e eu fui.